Responder essa pergunta foi crucial quando eu estava começando a minha produtora. Eu deveria abrir uma produtora física onde todas as pessoas estariam ali trabalhando fisicamente comigo, ou eu deveria ter um nome de uma produtora, me posicionar como uma produtora, mas não ter um prédio, não ter pessoas que trabalhassem dentro desse prédio. E foi pesquisando e foi estudando e foi vendo que existem diferentes modelos de negócio. Talvez hoje você esteja com essa dúvida, né? Talvez você esteja querendo deixar de trabalhar como profissional individual e passar a ter uma produtora, mas será que vale a pena você alugar um prédio? Será que vale a pena você alugar uma sala comercial e começar a sua produtora ali? Ou existe um outro caminho? E é justamente nesse vídeo que eu quero falar de algo que eu não encontrei muito por aí na internet, principalmente falando de audiovisual, mas existe um modelo de negócio que pode facilitar o seu jogo. Existe um modelo de negócio que se chama One Person Business, que basicamente seria você ser uma empresa de um homem só, você ser uma produtora de um homem só. Deixa eu contar um pouco da minha experiência com esses dois modelos de negócio, né? De você ter uma produtora física, ter o local ali com pessoas trabalhando, com contas para pagar. O primeiro ano da Couraça Filmes, que é a minha produtora, que eu abri em 2017. Primeiro ano não, acho que foi um pouco menos, talvez uns 8 meses. Eu comecei sendo físico. Eu abri uma produtora, eu contratei 2 pessoas ali para trabalhar comigo. Pouco tempo depois eu senti que o desgaste ele era muito grande, principalmente pelo volume e pelo modelo de negócio que eu tinha na época. Eu não tinha um plano, não tinha uma estratégia. Então isso começou a pesar bastante para mim. Então 8 meses depois eu fecho o espaço físico, né? E a Couraça Filmes ela passa a ser um nome, uma empresa que na época eu chamava de empresa fantasma, empresa que não tem uma sede, não tem um local físico. E por muito tempo eu achei que eu estava errado, por muito tempo eu achei que esse modelo de negócio, ele era mais um golpe, ele era uma forma de enganar as pessoas, e eu me senti um pouco mal por isso. E foi aí que eu comecei a estudar e comecei a ver que existem diversos negócios, diversas empresas que funcionam dessa maneira, né? Principalmente hoje. Na época não tinha tanto, eu acho que eu conheci poucos casos na época, mas hoje eu vejo que é um modelo de negócio muito mais comum e muito mais sustentável, principalmente para gente que trabalha no audiovisual, que não quer ter tanto estresse, não quer ter tanta dor de cabeça. Então nesse vídeo eu vou mostrar como funciona esse modelo de negócio de One Person Business. Galera, antes de começar o vídeo, deixa eu pedir uma coisinha que eu esqueço todos os vídeos de fazer. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Se no final do vídeo você achar que não te agregou, que não somou pra nada que você precisa, pode cancelar a inscrição, pode tirar o like, deixa dislike. É só pra eu não esquecer mesmo, porque todo vídeo eu esqueço de falar isso, então conto com você aí pra me ajudar nessa, beleza? Então vamos lá. Como funciona esse negócio de One Person Business, né? A empresa de um homem só, a produtora de um homem só no nosso caso. Basicamente você vai ser uma pessoa sozinha, é bem literal na verdade, você vai ser uma pessoa sozinha tomando todas as decisões, você decidindo qual caminho vai seguir, quais são os objetivos da empresa, quais são os planos que você vai adotar para o seu negócio. E óbvio que essa empresa ela não pode ser algo ilegal, algo que você criou na sua cabeça, óbvio que você vai criar da sua cabeça, mas o que eu quero dizer é que você tem que ter um CNPJ, você tem que estar respaldado pela lei, você tem que ter as suas responsabilidades fiscais em dia para você poder estar operando, mesmo que seja uma pessoa só. E aí você pode optar ou por ser MEI ou microempresa. São 2 caminhos que você vai definir ali de acordo com os seus ganhos, de acordo com o tamanho que a sua empresa de um homem só vai tomar nos próximos anos. Qual que é a maior diferença aqui que eu enxergo? É você não ter funcionários, é você não ter pessoas que dependem de você, pessoas que você precisa colocar numa folha de pagamento, que estão debaixo de um teto, trabalhando para você ali todos os dias. Ao invés disso, você contrata freela para cada trabalho. Então, como que eu faço? Eu tenho um time já selecionado, já são pessoas que sempre trabalham comigo, editores, videomakers, diretores de fotografia, produção, figurinista, e aí eu vejo quem que está disponível para poder se encaixar naquele trabalho. E mesmo você sendo uma empresa que não tem um financeiro, mesmo sendo uma empresa que não tem um RH, um departamento ali que vai cuidar dessas pessoas, você precisa ter um caixa, você precisa ter dinheiro reservado para poder pagar essas pessoas.
Esse é um dos principais erros que eu vejo a galera cometendo quando quer trabalhar dessa forma, mas não monta uma estrutura por trás. Você tem que pensar como empresa. Você não pode ser só um nome e não se preocupar com os detalhes que fazem a sua empresa ter um valor percebido. Por mais que você não tenha um espaço físico, você vai criar um nome, você vai ter um nome. E esse nome, ele tem que trazer uma responsabilidade com as pessoas que estão sendo contratadas. Então, por isso, você precisa ter um caixa. Qual que é o natural da galera que não se preocupa com isso? Contrata as pessoas para fazer o freela, a pessoa vai, faz o trabalho e tudo mais, e só vai receber quando o cliente te pagar. Isso é você pensar como profissional individual. Você chamou um amigo seu para te ajudar num trabalho e ele só vai receber quando você também receber. Você não está pensando como empresa. Quando você pensa como empresa, você precisa ter um caixa para determinado dia você pagar as pessoas que trabalham para você, independente se você já recebeu ou não dos seus clientes. E como que eu faço? Como que eu trabalho aqui? Eu tenho um caixa reservado para pagar os freelas, então todo dia 5 eu vou anotando, né, quantos freelas as pessoas fizeram comigo. Determinado mês tem mais, outros meses tem menos, e no mês seguinte, todo dia 5, eu pago as pessoas de acordo com quantas diárias elas trabalharam para mim. Isso vai passando uma credibilidade maior no mercado. Muitas pessoas, muitos desses freelas, eles priorizam trabalhar comigo só porque eles têm essa previsibilidade de que vão receber no dia 5 do próximo mês. Não importa se eu já recebi, não importa se eu vou receber daqui 60 dias, 90 dias, eu me preocupo com isso, porque é a minha credibilidade, é a credibilidade da minha empresa que está em jogo. Eu preciso que essas pessoas confiem em mim e que me priorizem várias vezes para poder estar trabalhando comigo. Então, se você não tem esse controle, se você não tem essa preocupação, esse cuidado, você pode manchar o nome da sua produtora. As pessoas não vão te dar prioridade, as pessoas não vão querer estar com você porque você demora para pagar, porque você esquece de pagar, porque você não anota que você já pagou ou não aquela pessoa. Eu sei que é um trabalho dobrado, é um trabalho a mais, mas esse é o preço que você vai ter que pagar para poder operar da melhor forma possível com o seu negócio de um homem só. Se você quiser contratar uma pessoa para fazer isso, deixar um freela reservado para isso, eu acho que também é válido, mas coloca tudo na ponta do lápis para ver se vale a pena. E falando em valer a pena, vamos falar das vantagens. A primeira delas que eu enxergo são os custos, né? Os custos são muito mais reduzidos, você não tem aluguel de espaço, você não tem energia, você não precisa pagar um salário para as pessoas se aquele mês não foi muito legal, se o mês não entrou tanto trabalho quanto você estava pensando, se saiu um cliente do seu modelo recorrente, se acabou vencendo um contrato ou a pessoa desistiu de trabalhar contigo, você não tem essa responsabilidade direta com o seu funcionário, né? As pessoas são livres, são freelas que vêm e trabalham com você e vão receber de acordo com o que trabalharem. Que aí a gente entra numa outra vantagem que eu enxergo, que é não existe vínculo empregatício. Se você quiser fechar a empresa amanhã, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas se você tem funcionários trabalhando com você, você tem um monte de encargo, tem um monte de coisa para você pagar, tem um monte de responsabilidade com aquele profissional que estava te servindo, que estava trabalhando com você até pouco tempo. Outra vantagem que eu enxergo é você poder trabalhar de casa. Você monta um espaço, você determina que um cômodo da sua casa vai ser a sua produtora, vai ser onde você vai fazer reuniões, você vai editar, você vai, sei lá, criar o seu laboratório de criação. E óbvio que aí você precisa tomar um cuidado a mais, né? Porque você vai estar trabalhando dentro de casa, então é muito mais fácil você se distrair, muito mais fácil você misturar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, misturar as contas da casa. Então isso daí é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. Mas eu vejo como uma vantagem, você tá trabalhando em casa, você acorda, sei lá, 10 minutos antes de entrar no trabalho, ou você acorda e tem a sua rotina matinal e depois você já tá trabalhando. Então, embora você tenha que tomar alguns cuidados, eu vejo como uma extrema vantagem. Por você estar trabalhando em casa, a gente entra numa outra vantagem que eu vejo, que é você ter horários mais flexíveis. Então, se você é casado, se você tem filho, você consegue dar um suporte maior em casa, você consegue ajudar mais, você consegue fazer mais coisas para poder auxiliar a sua família. Se, sei lá, você fica doente, se seu filho fica doente, se sua esposa fica doente, se alguém precisa de alguma coisa, você tá ali para poder ajudar. Ou se você precisa trabalhar mais, se você precisa virar uma noite para poder entregar uma demanda, você não precisa estar fora de casa e voltar para casa de madrugada. Você pode, em casa mesmo, tá ali, resolver o problema, vara a noite, só desliga o computador e vai dormir, pronto, acabou. E para mim, a maior vantagem de todas é a liberdade. É a liberdade de eu poder escolher a hora que eu vou trabalhar, eu poder criar uma rotina que se encaixa na minha
minha vida, é eu poder ter flexibilidade com os meus horários, é eu poder ir pra academia a hora que eu quiser ir, é eu poder parar pra comer a hora que eu quiser parar pra comer, é eu poder editar e trabalhar e poder gravar esses vídeos aqui. Então tudo isso, pra mim, é a melhor parte. Se eu tivesse uma estrutura, se eu tivesse uma sala com pessoas trabalhando, eu teria que estar praticamente todos os dias ali. Teria que estar me preocupando muito mais em sair de casa, em ter que estar ali presente, ter que coordenar as pessoas, ter que estar em cima deles ali. Então, eu ter essa liberdade, eu poder estar em casa e poder tocar os meus projetos daqui de casa, tendo o meu espaço para poder trabalhar e entender essa diferença, para mim é a maior vantagem, porque eu me sinto livre, eu sinto que eu consigo trabalhar e entregar as coisas que eu preciso entregar sem precisar necessariamente estar num prédio, estar num espaço. Bom, e a outra vantagem que eu vejo é você ter um lucro maior. E aqui a gente pode até se confundir um pouco, porque se a gente pensa que a gente vai pagar um funcionário, sei lá, 5 mil por mês, e se um freela ele acaba fazendo 7 diárias com você e a diária dele é 7 mil, é R$1.000, quer dizer, ele vai acabar recebendo 7 mil no final. Então a gente tem essa noção. Mas se você contrata uma pessoa, você tem muito mais encargos, você tem muito mais taxas para poder ter aquela pessoa ali trabalhando com você. Então se ela recebe 5 por mês, provavelmente tá saindo quase 10 do caixa da empresa só para manter aquela pessoa. Isso fora a estrutura, né? Fora você tá pagando um aluguel, você tá pagando um espaço para poder tá operando, né? Então, no final das contas, você acaba tendo um lucro maior pelas operações do que se você tivesse uma produtora física mesmo. Bom, e a última vantagem que eu enxergo é você não precisar de um plano mirabolante, de um plano extremamente complexo para o seu negócio faturar. Na verdade, eu separei uma aula grátis mostrando qual que é o plano que eu uso dentro da Couraça Filmes para poder faturar todos os meses, para ter trabalho todos os meses. Não é uma estrutura complexa, tem vários passos, mas são passos simples que se você seguir um a um, você consegue ter recorrência de renda. Se você quer seguir esse modelo de negócio de one person business, você ser uma produtora de um homem só, clica no link abaixo, assiste a aula que você vai entender certinho, passo a passo, o que eu faço para poder garantir que a minha produtora e eu como profissional tenham uma renda recorrente todos os meses. E aproveitando que a gente tá na Black November, tem desconto para vocês. Então aproveita aqui, ó, usa esse cupom que você vai ter um super desconto. Bom, a aula é totalmente grátis, mas aproveitando que a gente tá na Black November, se você quiser conhecer o plano a fundo mesmo, você pode entrar no de 0 a 10 e usar esse cupom de desconto aqui, ó, que você vai ter um puta de um desconto. Assiste a aula, entende se é para você. Se fizer sentido, eu te espero dentro do de 0 a 10. E quais são as desvantagens que eu enxergo dentro desse modelo de negócio? O primeiro delas é que você tem um limite de crescimento. Justamente porque é mais difícil você controlar os freelas do que os funcionários, né? Se você tem funcionários ali trabalhando para você num espaço, você consegue muito mais fácil ver o que eles estão fazendo, ver o que eles estão produzindo, controlar a entrega deles. Se você contrata um editor, por exemplo, o cara vai te mandar o vídeo, você vai assistir o vídeo, você vai pontuar para ele as alterações, ele vai fazer as alterações, vai mandar de novo para você vai assistir mais uma vez. Então só nesse trâmitezinho aqui você acaba perdendo muito tempo. Se você tem uma pessoa ali que tá no dia a dia com você, é muito mais fácil você controlar, é muito mais fácil você ser claro com o que você precisa. Então isso encurta muito tempo. Então tempo é dinheiro, então acaba limitando o seu crescimento de você não atender uma demanda maior. Também tem algumas agências, algumas empresas que solicitam que você seja uma empresa grande, que você seja alguém que tenha um espaço, que tenha... São muito poucas, tá? Eu vou ser bem sincero aqui, eu nunca tive problema de atender empresas grandes, mas eu sei que existem algumas que querem um pouco mais do palpável ali, de você ver realmente o espaço, de ver o negócio. Eu nunca passei por isso, eu não tenho um caso pra te contar aqui de eu ter sofrido por isso, tá? Todos os trabalhos que a gente pegou, as empresas não tinham esse pré-requisito aí. Mas é bom você saber que isso pode acabar limitando um pouco o seu crescimento, sim. Bom, outra desvantagem é você trabalhar de casa. É uma vantagem, mas também é uma desvantagem. As pessoas podem achar que você tá disponível o tempo todo, podem achar que você não tá trabalhando ou que, sei lá, ficar te interrompendo não vai te atrapalhar. Você precisa desenvolver um método para poder trabalhar dentro de casa. Então aqui em casa, como funciona? Quando eu tô trabalhando, as minhas distrações com a minha esposa são muito menores, né? A gente conversa muito menos, às vezes ela entra na sala, a gente, fala alguma coisa ali, mas não passa disso, né? Mas isso só funciona porque a nossa organização é extrema, a gente tem os horários pra tudo. A gente tem horário pra ir pra academia, tem horário pra ir na feira, tem horário pra ir no mercado, tem horário pra organizar alguma coisa da casa, tem horário pra sair, tem horário pra tudo. Então, no horário que eu não tô fazendo essas outras coisas, e se eu tô sentado no computador,
computador, eu não posso ser interrompido. E é respeitado aqui em casa, então não tenho problemas com isso. Mas eu sei que não é a realidade da maioria. Eu sei que muitas pessoas, se tentarem trabalhar em casa, tentarem ter uma produtora dentro de casa, vão acabar sofrendo por isso. Então você precisa impor esses limites, você precisa criar essas regras para as pessoas que moram com você entenderem e respeitarem isso também. E outra desvantagem que eu acho que é a maior de todas elas é você acumular muitas funções, é você acumular muitos departamentos. Eu já tive épocas que tinha pessoas fazendo contabilidade para mim, meio que fazendo um RH ali, tomando conta de quantos trabalhos as pessoas tinham feito, de quanto que seria o pagamento dessas pessoas. E depois de um tempo eu acabei percebendo que se eu fosse organizado a cada trabalho, no final era muito mais fácil de eu fazer. Era só eu no final do mês programar todos os pagamentos ali, que levaria, sei lá, 20 minutos, meia hora, que estava resolvido. Não precisaria ter uma pessoa só para resolver isso. Mas você vai acabar acumulando vários setores, sim. Às vezes é uma demanda pequena, às vezes é uma coisinha que você, se você tivesse uma pessoa, resolveria para você, mas como você não tem, você vai acabar resolvendo. Como uma produçãozinha, como algum contato com alguma outra pessoa, com alguma empresa. Tudo isso se você tem uma empresa física, você consegue setorizar melhor. Mas quando é você que gerencia tudo, você vai acabar assumindo esses setores. Qual que é a importância que eu enxergo? Eu vou fazer um vídeo mais a fundo sobre isso, tá? Mas só para dar uma pincelada aqui. Qual que é a importância de você se posicionar como uma produtora, one person business mesmo, do que como um profissional autônomo, um profissional individual? Existem muito mais oportunidades quando você se posiciona de uma forma que as pessoas vão te enxergar de uma forma diferente. Deixa eu explicar. Se você se posiciona como, por exemplo, no meu caso, David Leme, como um profissional individual, é o meu nome que tá à frente. A pessoa me contrata para fazer algum trabalho e por algum motivo eu não consigo ir, ou sei lá, tem uma demanda muito grande, e eu mando uma pessoa no meu lugar, vai soar muito estranho, a pessoa não vai entender, o cliente não vai entender por que eu não tava lá. Então isso pode criar um ruído na comunicação e isso pode fazer você perder esse cliente. Se você se posiciona como uma produtora, mesmo sendo uma produtora de um homem só, não necessariamente o cliente ele tá te contratando, ele tá contratando a segurança, ele tá contratando o poder da marca, ele tá contratando a entrega que a produtora tem, que a empresa tem. Então, no meu caso, a pessoa está contratando a Couraça Filmes e não o David Leme. Pode ser que eu esteja em alguns projetos, sim, mas pode ser que alguns eu não esteja. Só que isso não interfere na minha relação com o cliente. Mas é óbvio que você precisa conversar com a pessoa, você precisa conversar com o cliente e explicar que ela está contratando a empresa, ela está contratando a produtora e não o profissional em si. E é claro que é você quem vai responder sobre esse trabalho. É você, a responsabilidade continua sendo sua, mesmo que você não esteja presente lá. Se algo der errado, se a entrega não for conforme o cliente contratou, se ele teve algum prejuízo, tudo isso é você que vai responder, mesmo que você não esteja. Por isso é importante você se cercar de pessoas que são competentes. O que eu tô querendo dizer aqui é que quando você se posiciona como uma produtora, você tem muito mais escala, você tem muito mais possibilidade de fechar 2, 3 trabalhos por dia do que se você for uma pessoa que se posiciona só pelo seu nome, só como um profissional individual. E essa pra mim é a melhor forma de você escalar o seu negócio, de você fazer muito dinheiro com audiovisual. E eu explico melhor no vídeo que está aparecendo aqui do lado. E se você quer evoluir no audiovisual, se você quer ter uma renda recorrente todos os meses, clica no link abaixo e assista a aula grátis. E se esse vídeo aqui te agregou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.